Na década de 70, no final da década de 70, profissionais de saúde denunciaram as condições dos hospitais psiquiátricos, dando início a um movimento pela reforma psiquiátrica, a luta, como ficou conhecida, antimanicomial. E aí eu chamei aqui, minha gente, o David Guimarães, ele que é especialista em ciências criminais, para conversar com a gente sobre esse assunto, porque há 20 anos essa história... Seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, boa noite. Há uns 20 anos essa história teve um novo direcionamento na questão jurídica. Então, quem cometia um crime não iria mais para um manicômio, teve o fim do manicômio, mudou toda essa história. E aí a gente queria falar especificamente sobre esse caso, para que a gente entenda melhor, você que está em casa também. O que acontece nesse tipo de caso? Estamos falando, né, como você já viu aí, um homem que mata a facadas a irmã, ele tomava remédio controlado, ele acabou bebendo, ingerindo bebida alcoólica, que possivelmente não pode, é claro, a gente já sabe, né? Ele é direcionado para onde? É claro que tudo vai ser julgado ainda, tá? Estamos aqui conjecturando a situação. Primeiramente, boa noite. Todos aqueles que possuem uma incapacidade intelectual ampla ou parcial, eles podem ter um tratamento diferenciado. A nossa própria legislação permite isso. Dentro do próprio processo, vai ser instaurado um incidente de insanidade mental para conseguir definir qual é o grau de incapacidade desse suposto autor do delito. Nesse caso em específico, parece que o cidadão, conforme disse a irmã, ele possuía um vício em remédios controlados, mas em compensação ele ingeria a bebida alcoólica. Então, o laudo que vai ser feito durante o processo judicial é que vai definir se essa incapacidade dele era relativa ou era absoluta. Porque o tratamento e o andamento do processo vai haver um contexto diferente, um andamento diferente, se for determinada, por exemplo, reconhecida a incapacidade absoluta. Se for a incapacidade relativa, o processo vai ser direcionado de uma outra forma. Aí a gente queria entender assim, direcionado como? Essa pessoa com esse sofrimento mental, ela vai para um presídio junto com outras pessoas que têm a capacidade completa, enfim, ou vai para um hospital psiquiátrico? Quantos existem aqui em Sergipe? Como é que funciona? Só existe um hospital psiquiátrico aqui no estado de Sergipe. No procedimento relacionado a esse processo em específico, ele foi direcionado para a audiência de custódia, muito provavelmente o flagrante foi homologado e foi convertido a prisão para preventiva e ele foi direcionado para uma unidade prisional. A partir desse momento do flagrante, o processo é direcionado para uma vara específica daqui do estado de Sergipe e o juiz titular, diante dessas informações apresentadas pelos próprios familiares, pode requerer a instauração do incidente de insanidade mental, como pode ser feito também pelo próprio Ministério Público, o promotor, pela defesa ou qualquer parente próximo dele. Enquanto não houver a instauração do incidente de insanidade mental e a avaliação pelo médico da justiça, que esse laudo, depois de instaurado, tem que ser emitido em 45 dias, ele permanece na unidade prisional como um cidadão comum, vamos dizer assim. Se for reconhecida a incapacidade absoluta, ele vai ser transferido para um hospital psiquiátrico, para iniciar o tratamento ambulatorial, né? Então, se a incapacidade for absoluta, por exemplo, durante o curso do processo, ele não vai poder ser condenado a uma pena, e sim a uma medida de segurança, que nada mais é a possibilidade de tratamento desse problema psiquiátrico que ele tem. Se a incapacidade for relativa, isso quer dizer que ele tinha discernimento parcial do que poderia acontecer ou do que ele poderia fazer, pode haver a aplicação de uma pena, mas essa pena pode ser reduzida de 1/6 a 2/6, e o juiz, a depender do grau dessa incapacidade relativa, ainda pode converter também essa pena em uma medida de segurança. Então, são tratamentos diferenciados, mas com base em um laudo técnico específico emitido por um profissional da própria justiça e que vai direcionar, encaminhar o andamento do processo. Uma dúvida para você que está ligando agora aqui no Cidade Alerta, eu estou conversando com o David Guimarães, ele é especialista em ciências criminais. E a dúvida que fica é,
até que se prove se ele tem uma incapacidade, se ele não tem, se ele tem sofrimento mental, se ele não tem. Neste momento, este homem está preso numa delegacia normal. Sim. Essa é a forma mais adequada? Sim, até porque não existe uma comprovação dentro do próprio processo ou do próprio flagrante de que ele tinha uma incapacidade parcial ou absoluta. O relato da irmã, por exemplo, ou de pessoas conhecidas de que ele possuía o vício em remédio por si só não vai o tornar incapaz de maneira absoluta ou relativa. Então ele permanece na unidade prisional como um cidadão comum até que um laudo específico, técnico, por pessoa capacitada seja juntado aos autos. Por isso que existe esse prazo de 45 dias depois da instauração do incidente dentro do processo para se emitir o laudo, para ser um pouco mais rápido. A luta antimanicomial, né, ela veio à tona justamente por esse tratamento desumanizado com as pessoas que têm sofrimento mental. Eram pessoas que viviam em celas, amarradas, sendo tratadas às vezes com excesso de medicamento, abuso mesmo ali da pessoa que estava doente. Aí vem toda essa luta, algumas coisas mudam juridicamente, mas na prática, você que está trabalhando nesta área criminal e que sabe qual o direcionamento dessas pessoas, é melhor o hospital psiquiátrico? Acabaram com as celas? Como é que funciona? O hospital psiquiátrico ele sofre do mesmo problema das unidades prisionais. As unidades prisionais não têm estrutura, né? A lei de execuções penais fala em ressocialização, com o objetivo do cidadão entrar ali no sistema prisional, cumprir a pena e sair melhor do que ele entrou. O hospital psiquiátrico não foge disso. Ele sofre das mesmas mazelas, as mesmas dificuldades. O objetivo da legislação seria possibilitar a recuperação deste cidadão que está sendo internado lá, que possa ser feito um tratamento específico para ele, para que ele saia melhor. Mas, da mesma forma que a unidade prisional comum, os hospitais psiquiátricos também passam pela dificuldade estrutural, apesar de todo o esforço do corpo de trabalho que existe dentro da unidade, existe uma carência, né, com relação principalmente à estrutura, à assistência. Então, o mesmo sofrimento para quem está na unidade prisional comum se aplica a quem está no hospital psiquiátrico. Agradeço pelas informações. Para você que está em casa, eu acabei de conversar com David Guimarães, especialista em ciências criminais. Agradeço aqui pela participação. Eu que agradeço, muito obrigado.